A nossa reflexão de hoje está baseada no livro de Atos, capítulo de número 2, e tem por título A Descida do Espírito Santo. É a sequência da mensagem anterior. Se você não assistiu à mensagem anterior, eu convido você a estar conosco, acessando o nosso site e verificando a mensagem. Nesse capítulo, o autor do texto, Lucas, vai narrar a descida do Espírito Santo e ele vai levantar algumas questões muito interessantes para a nossa aprendizagem no dia de hoje. Ao narrar a descida do Espírito Santo, ele analisa 3 aspectos que nós devemos aprender com eles hoje. O primeiro aspecto que Lucas fala sobre a descida do Espírito Santo é que a descida do Espírito Santo se deu a partir de sinais visíveis. A leitura do texto nos versos de 2 a 4, o texto diz assim: De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes competia que falassem. Esses sinais visíveis, primeiro que Lucas aponta, é um som muito forte, semelhante a um vento impetuoso, ou seja, um som estrondoso, algo fora do normal, fora do comum. Ele assemelha isso ao som que ocorreu, que antecedeu a descida do Espírito Santo. Além desse som forte, ele cita um segundo evento. Algo chamejante estava sobre a cabeça de cada um deles. Ele diz, línguas como de fogo. Era algo que estava brilhando sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas. E o terceiro evento, o terceiro sinal visível que ele aponta, é que eles começaram a falar em outros idiomas humanos das nações que estavam ali presentes em Jerusalém. Eles começaram a falar em outras línguas, só que tem um detalhe, eles não conheciam aquelas línguas. Eles não aprenderam aqueles idiomas. Foi algo que veio de fato da parte de Deus, do Espírito Santo. Foi algo diferente de todas as coisas. Aqueles homens, importante aprendermos isto, aqueles homens eles não se reuniram para produzir esses eventos. Eles estavam reunidos. Como era de hábito se reunirem para orar e cultuar ao Senhor, numa dessas reuniões, o Espírito Santo desceu dessa forma. Então nós devemos entender que o que aconteceu aqui no livro de Atos, que Lucas está narrando, não foi algo produzido pelos homens. Não foi algo que eles se reuniram para fazer. Ou seja, ninguém disse, olha, vamos produzir isso, ou vejam, hoje vai acontecer isso. Não foi nada disso. Eles estavam reunidos adorando a Deus. E no tempo determinado pelo Senhor, veio então a descida do Espírito Santo com esses sinais. Isso significa dizer que o ser humano não tem poder sobre essas coisas. O ser humano não pode produzir essas coisas. O ser humano não tem poder para antecipar o que vai acontecer ou dizer o que vai acontecer. Caso contrário, é produção do próprio homem ou da própria igreja ou da própria pessoa. O que Lucas está narrando foi um evento sobrenatural, ímpar, porque isso não se repetiu com esses mesmos sinais em outro lugar, em outro momento, porque tratava-se de um plano de Deus para a vida da igreja. Então, em primeiro lugar, a descida do Espírito Santo se deu com esses sinais visíveis. Uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto sobre a descida do Espírito Santo é que a descida do Espírito Santo impactou aquela sociedade daqueles dias. Os versos 7 e 8 dizem assim:
Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Aqueles sons, aqueles eventos, aqueles sinais que nós acabamos de falar, impactaram a comunidade. As pessoas perceberam que algo diferente estava acontecendo. E quando a comunidade vai procurar, então, pelo barulho do som, por tudo aquilo que estava acontecendo, quando eles vão procurar o lugar, eles ficam absolutamente impactados. Com isso, a gente aprende que a ação do Espírito Santo transforma, sim, vidas. E essas vidas impactam, sim, a sociedade ao anunciar as grandezas de Deus. Uma coisa muito interessante que a gente observa aqui é que o verso de número 11 nos diz que essa comunidade que estava impactada pergunta, como ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? A igreja impacta a comunidade, a igreja impacta a sociedade quando essa igreja começa a anunciar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, o caminho da salvação da parte de Deus. Então, o Espírito Santo, ele impacta a sociedade. A ação do Espírito Santo desperta a comunidade. E isso aqui é muito importante também que nós aprendamos. O principal propósito dos dons de línguas naquele episódio não era glorificar o homem, de maneira alguma. O principal propósito dos dons espirituais ali não era elevar os homens dizendo, vejam, fulano fala em línguas, olha, o outro também está falando em línguas, ou eu falo em línguas. Nada disso. O principal propósito dos dons ali naquele momento era anunciar as grandezas de Deus, não promover a fama do homem. Não era enaltecer o homem, mas tornar o nome do Senhor grande e conhecido na terra. O verso 11 é muito claro, nós estamos ouvindo falar as grandezas de Deus. Então, a sociedade percebeu que algo realmente novo estava ocorrendo ali. Aquele momento era um momento muito diferente. Então, nesse segundo ponto, que a sociedade foi impactada pela descida do Espírito Santo, nós aprendemos que o Espírito Santo usa pessoas para impactar a sociedade. Uma terceira lição que nós aprendemos sobre a descida do Espírito Santo é que esse Espírito Santo, quando ele desce sobre a terra neste episódio, ele vai levar a palavra de necessidade de arrependimento para a salvação. O Espírito Santo, ele quando desce sobre aquelas pessoas começam a proclamar a pregação das maravilhas de Deus, e o apóstolo Pedro, ele toma a palavra imediatamente e começa a pregar. E o verso de número 38 nos diz que quando Pedro ele encerra a sua pregação, as pessoas ficam tão impactadas que elas perguntam, e agora, o que nós vamos fazer? E a resposta de Pedro é, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo, em terceiro lugar, conferiu autoridade, intrepidez e coragem à igreja para testemunhar sobre Jesus. E Jesus não apenas como uma figura histórica, mas Jesus como Filho de Deus. Jesus como Messias prometido. Jesus como Senhor do universo. Jesus como Salvador. Então, a palavra de Pedro aqui no Evangelho é:
vocês precisam se arrepender. Ele não está dizendo vocês precisam falar em línguas ou vocês precisam ter os dons. Não, vocês precisam se arrepender e vocês receberão dons do Espírito Santo. Então a palavra primeira é uma palavra de arrependimento. Então ele enaltece a figura do Senhor Jesus como Salvador e coloca o homem no seu devido lugar. Vocês precisam se arrepender. O centro da mensagem do Evangelho, irmãos, não são os dons. O centro da mensagem do Evangelho é o arrependimento, a necessidade do homem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Portanto, em terceiro lugar, a descida do Espírito Santo traz a palavra da necessidade de arrependimento e remissão dos pecados por meio de Cristo Jesus. Concluindo a nossa reflexão sobre Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, nós aprendemos que a descida do Espírito Santo não teve como objetivo principal mostrar os dons de línguas ou mostrar os dons aos homens. Não foi esse o propósito. Não foi também mostrar os eventos que estavam ocorrendo, o vento forte, as línguas como de fogo ou falar em línguas. Não, esse não foi o propósito principal da descida do Espírito Santo. Mas foi capacitar aquela gente simples, aquele povo simples, aquela igreja simples, a falar as grandezas de Deus, a falar das maravilhas de Deus, do amor de Deus e levar essa mensagem de arrependimento, a necessidade que o homem tem de se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus. Mudar isso é descaracterizar o próprio ministério do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo. É bem verdade que existem grupos que, ao tratarem desse assunto, enfatizam muito mais o dom de língua do que propriamente as grandezas de Deus. E isso é um grande equívoco. É estar deixando de lado o principal, que é a palavra de arrependimento, a mensagem de arrependimento, para focar apenas e tão somente no meio que Deus usou para isso. As línguas, o vento, foram sinais externos, mas não foram as coisas principais. O principal foi o Espírito Santo dar poder à igreja para evangelizar, dar poder à igreja para testemunhar, dar poder à igreja para que ela pudesse ir para o mundo levando essa palavra. Isso é o principal, não o dom de línguas, não o falar em outras línguas. Isso foi apenas um meio, não o fim, não o propósito principal. Nós não temos autoridade, irmãos, para descaracterizar a descida do Espírito Santo. Nós não temos autoridade, irmãos, para mudar ou anular essa ação. A missão da igreja não mudou. A missão da igreja permanece absolutamente a mesma. Agir com coragem, agir com intrepidez, pelos meios que o Espírito Santo der, mas, sobretudo, anunciar as grandezas de Deus. Achar que o ponto principal desse evento foi o dom de línguas é não ter entendido as Escrituras. É não ter entendido que, de fato, o Espírito Santo pode fazer muito mais. Achar que o dom de línguas é o principal nesse ponto é apequenar a ação do Espírito Santo, é diminuí-la. A descida do Espírito Santo trouxe à igreja a promessa que foi feita por Deus pelo profeta Joel anos e anos atrás, séculos atrás. E aquela profecia que Deus deu a Joel, escrita no capítulo 2, se cumpre aqui. A descida do Espírito Santo, sinais visíveis, poder para testemunhar. Todos nós hoje temos essa missão, a missão de proclamar as grandezas de Deus, começando na nossa casa, começando na nossa família,
conversando com os nossos amigos e pelo mundo inteiro. Vamos, pois, com alegria falar dessas grandezas de Deus dentro da nossa casa. Falar das grandezas de Deus para a esposa, para o marido, para os filhos, para os nossos parentes. Vamos falar das grandezas de Deus. Essa é a missão da igreja, esse é o poder do Espírito Santo sobre todos nós. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.